A história começa com Kuju Yuto nervosamente perguntando à sua amiga de infância, Yuki Suzuno, o que ela queria conversar. Suzuno chama seu nome e começa a falar. Naquele momento de silêncio, Yuto não consegue deixar de se perguntar por que ela o chamou para uma sala de aula vazia. Ele começa a pensar no que ela pode querer dizer, talvez uma confissão? Mas então, Suzuno pergunta se o irmão gêmeo dele, Ayato, estará livre no próximo sábado. Yuto fica atônito ao perceber que a conversa não é sobre ele, mas sim sobre seu irmão. Ele vive criando esperanças. Pergunta por que ela não falou com Ayato diretamente. Suzuno, envergonhada, admite que é constrangedor falar com a pessoa de quem se gosta. Yuto está sempre perdendo para o seu irmão perfeito, e nenhuma garota parece gostar dele. É assim que ele se enxerga, como alguém miserável. Rapidamente, ele diz a Suzuno que Ayato estará livre no domingo, o que faz os olhos dela brilharem de empolgação. O momento é interrompido pelas amigas de Suzuno, que a chamam. Ela agradece a Yuto e se despede. Uma das amigas pergunta se Yuto é o irmão mais novo dos gêmeos, e outra, surpresa, diz que ele é bem diferente e até bonito. Suzuno, envergonhada, pede para que parem. Yuto permanece sozinho, pensando que Suzuno gosta mesmo é do irmão dele. Isso dói, mesmo que já fosse óbvio. Apesar de serem gêmeos, Ayato é bom em tudo, e ele é o oposto. Mesmo sabendo que não pode competir, ele não quer desistir. Perdido em pensamentos, ele ouve alguns estudantes falando sobre uma garota bonita ali perto. Quando olha, vê uma linda garota ao lado de uma moto. Ela o chama, é Kanozan, Yuki Kano, irmã mais velha de Suzuno e também amiga de infância de Yuto. Ele vai até ela e pergunta se ela não tinha aula na universidade. Ela diz que terminou mais cedo e decidiu esperar por ele. Brincando, ela pergunta por que ele não parece feliz em vê-la. Yuto dá uma risada sem graça, sabendo que no fundo é porque ainda tem sentimentos pela irmã dela. Kanozan o encara por um momento, joga um capacete para ele e diz para se preparar. Ele pergunta para onde estão indo. Ela se aproxima e responde, estamos indo em um encontro. Yuto congela em choque. Ela diz que, como irmã mais velha, vai animar aquele rosto deprimido. Ele insiste que não está deprimido. Ela coloca o próprio capacete e se prepara para sair. Ele acha sua energia avassaladora e pergunta de novo para onde vão. Ela apenas diz que ele vai descobrir e que será divertido, mandando ele segurar firme. Ao passarem por um café, Yuto percebe vários casais e começa a ficar ansioso. O lugar parece romântico demais para um estudante como ele. Ele sugere que talvez fosse melhor voltar para casa. Kanozan o encara e diz não, mas, se for o caso, talvez eles possam ir comprar roupa íntima juntos. Ela puxa o vestido de leve, provocando. Yuto entra em pânico. A ideia de escolher roupa íntima com Kanozan é mais estressante que o próprio encontro. Ele imagina Suzuno descobrindo, o confrontando. Então, rapidamente pede para ela parar de brincar. Ela o chama e diz que estão indo. Ele protesta e inventa uma desculpa, dizendo que quer um café, de preferência, um café torrado artesanal. No café, ela diz que vai pagar e que ele pode escolher o que quiser. Yuto fica animado. Enquanto folheia o cardápio, continua notando os casais ao redor, se sentindo desconfortável. Uma garçonete se aproxima. Nervoso, ele pede um café quente. Kanozan pede o mesmo, mas também aponta no cardápio e diz que quer o parfait gigante exclusivo para casais. Yuto começa a suar. Chocado, pergunta se ela realmente pediu aquilo. Ela responde casualmente que queria experimentar e, já que ele está com ela, achou que tudo bem. Ele se dá por vencido. Quando o parfait chega, ela fica impressionada com a aparência. Outros casais começam a cochichar, olhando para eles. Yuto se sente envergonhado. Kanozan tenta dar comida na boca dele. Ele quase recusa, mas ela insiste e ele acaba aceitando, e se surpreende com o sabor. Ela sorri, dizendo que está feliz por ele. Pergunta se ele está se sentindo melhor e manda ele comer à vontade. Ele nega rapidamente, mas ela continua insistindo. Mudando de assunto, ela pergunta como ele tem estado.
Yuto diz que está indo bem, mas admite que nunca consegue se comparar ao irmão. De repente, ela o chama pelo nome e diz que ele sempre fala do irmão. Acrescenta que ela não o vê da forma como ele se vê. Ele tenta entender o que ela quer dizer. Ela continua dizendo que há muitas coisas boas nele que o irmão não tem. Lembra o dia em que ele a salvou e diz que aquilo a deixou muito feliz. Ela diz que ele precisa começar a ter mais confiança em si mesmo. A caminho de casa, ela comenta como o parfait estava bom. Yuto pergunta se ela realmente gostou tanto assim. Ela responde que queria aquele doce há bastante tempo. Ele pergunta se esse era o plano desde o começo. Ela admite. Ele diz que, se soubesse antes, talvez não tivesse vindo. Ela retruca que, por isso mesmo, não contou. Ele pergunta se ela teria convidado outra pessoa, como algum amigo da faculdade. Ela responde que não queria ser mal interpretada, então achou melhor não fazer isso. Yuto pergunta se ela não se preocupava com ele entender errado também. Kanozo o encara e pergunta se ele entendeu errado. Ele responde secamente que não, graças ao irmão, ele já tem certa resistência a esse tipo de coisa. Ela ri e pergunta se isso quer dizer que ele nunca teve uma namorada. Tentando parecer confiante, Yuto mente, dizendo que tem alguém como uma namorada. Kanozo se aproxima, coloca a mão no ombro dele e o encara. Yuto fica confuso com a reação dela. Ela começa a questioná-lo. Quem é a garota? Onde se conheceram? Como ficaram próximos? Há quanto tempo estão juntos? O que já fizeram? Quer saber de tudo. Ela diz que vai entender se for só uma mentira para impressioná-la, e promete perdoá-lo. Yuto fica sem entender por que ela está tão chateada. Algumas garotas que passam comentam que parece uma briga. Percebendo que exagerou, Yuto admite que estava mentindo. Ela suspira aliviada e começa a rir, tirando o sarro dele, dizendo que é impossível ele ter uma namorada. O clima melhora, mas Yuto continua confuso com a mudança repentina dela. Então, Kanozo diz para ele provar. Yuto pergunta o que ela quer dizer. Ela pede o celular dele para verificar se ele tem mesmo uma namorada. Yuto fica em silêncio. Ela insiste. Por fim, ele entrega o celular. Com uma expressão meio ciumenta, ela vê várias conversas com garotas. Yuto tenta se justificar, dizendo que não fala mais com nenhuma delas. Hoje em dia, só conversa com Suzuno. Kanozo responde dizendo que, já que ele não fala com elas, vai apagar os contatos para ele. Ele pede que não faça isso, mas ela diz que é melhor seguir em frente. Entrega o celular de volta e diz que está tudo resolvido. Quando Yuto verifica, os únicos contatos restantes são os dela, da mãe, do irmão e do pai. Ele percebe que o contato de Suzuno sumiu. Pergunta onde foi parar. Kanozo faz sinal de paz e diz casualmente que apagou também. Yuto fica chocado. Ela então diz que, se ele quiser falar com a irmã dela, pode fazer isso por meio dela. Yuto tenta processar o que ela disse, percebendo que as coisas ficaram bem mais complicadas. Kanozo então lembra que o número já era, então ele deveria aceitar. Diz para ele continuar andando. Yuto, ainda confuso, pergunta se eles não estão indo para casa. Ela o encara e diz que aquilo é o castigo por ele ter mentido. Yuto começa a suar, com medo de que ela o leve para uma loja de lingerie. De repente, ela se aproxima e mostra algo no celular, pedindo a opinião dele, é um hotel do amor. Ele imediatamente diz não e pergunta o que ela está pensando. Ela o encara e diz que achou que seria uma ótima ideia. Vendo a reação dele, ela rapidamente diz que estava brincando. Mais tarde, já no shopping, Yuto pergunta se foram comprar roupas de verão. Ela confirma. Depois de experimentar uma roupa, ela pergunta como está. Yuto, tímido, fecha os olhos e pergunta por que ela o faz responder esse tipo de coisa. Ele está visivelmente sem jeito. Kanozo está vestindo um maiô. Ela pergunta se maiôs não fazem parte das roupas de verão. Yuto discorda, dizendo que é algo completamente diferente. Ela responde que isso ainda faz parte da punição dele, então é melhor ele ajudar. Ele então pergunta se não tem outro jeito de sair dessa.
Ela sorri e diz, agora sim, ele está começando a entender. Em seguida, pergunta de novo o que ele acha e avisa que, se ele der uma resposta vaga, ela vai ficar brava. Yudo diz que acha que combina com ela. Acrescenta que a cor fica ótima, é estilosa e madura, e acredita que combina bem com a imagem dela. Ela então pergunta se ele gosta de maios pretos. Envergonhado, ele nega rapidamente, dizendo que nunca disse isso. Ao ver a reação dele, ela ri e diz que estava só brincando. Agradece por ele ter pensado seriamente sobre isso, dizendo que isso a deixou feliz. Então, anuncia que vão para o próximo lugar. Ela pega o sutiã e Yudo fica chocado. Tem mais. Ela lança aquele olhar de novo e diz que, já que estão fora, deveriam aproveitar ao máximo. Ao desaparecer no provador, Yudo começa a entrar em pânico com a situação. Depois, eles vão para outra loja. Ela agradece por ele estar acompanhando e acrescenta que agora pode esquecer da mentira e que estão quites. Promete parar de provocá-lo, por enquanto. De repente, ela nota uma cabine de fotos e grita de empolgação, pedindo para ele ir com ela. Ele aceita. Dentro da cabine, Yudo admite que não sabe bem como funciona. Ela diz para não se preocupar e começa a ajustar as configurações. Ele faz um sinal de paz, e nesse instante ela o puxa para um abraço. Quando a foto é revelada, ela cai na risada, dizendo que a expressão dele está hilária e que ter vindo ali valeu totalmente a pena. Com o rosto vermelho, Yudo tenta explicar que é porque ela o abraçou do nada. Ele pergunta se fazer caretas é mesmo necessário. Ela responde que esse é justamente o ponto das cabines de fotos japonesas. Yudo diz que entendeu, mas confessa que, honestamente, ela é tão bonita que parece um desperdício fazer caretas. Konosan fica surpresa com a sinceridade dele. Ela começa a provocá-lo, perguntando se é assim mesmo que ele a vê. Ele se desespera e pede para ela esquecer o que ele disse. Ela ri e diz que vai lembrar com certeza. Yudo já está estressado, imaginando quanto tempo ela vai usar esse momento para provocá-lo. Do nada, ela pede o celular dele de novo. Vendo a cara preocupada dele, ela o tranquiliza dizendo que dessa vez não vai mexer em nada. Ela cola a foto que tiraram na parte de trás do celular dele. Ele entra em pânico e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde calmamente que está colando a foto ali para afastar outras garotas dele. Depois avisa que ele não está autorizado a tirar a foto dali. Quando pergunta se ele entendeu, ele ri nervosamente e diz que jamais ousaria tirar. Ela o deixa em casa, dizendo que se vê com ele depois. Ele também diz para ela se cuidar. Apesar de ela ter arrastado ele o dia todo, Yudo se sente muito melhor. Quando chega em casa, sua mãe o recebe e comenta como ele chegou tarde. Ele responde que estava com a Konosa. Nesse momento, seu irmão gêmeo Ayato aparece. Até Yudo fica surpreso. A mãe dele solta casualmente que ele estava com a Konosa, o que faz ele reclamar, perguntando por que ela teve que dizer isso. Ayato imediatamente pergunta se Yudo estava incomodando ela. Ele admite que estava com ela, e Ayato não parece feliz. Ele comenta que Konosa é uma estudante universitária ocupada, então Yudo não deveria fazer ela perder tempo. A reação deixa Yudo e a mãe confusos. Por que Ayato está tão mal-humorado? Mas Yudo sabe o motivo. Seu irmão tem uma queda por Konosa. Toda vez que ele se declara, ela rejeita. Como Yudo gosta de Suzuno, acha que se o irmão acabar com Konosa, talvez ele finalmente tenha uma chance também. Então, secretamente torce para que o irmão continue tentando. De repente, ele olha para o celular e percebe que ainda não fez suas tarefas diárias, mas está demorando mais do que o normal. Enquanto isso, na casa dela, Konosa verifica o GPS com um sorriso e diz, está funcionando. Ela reflete sobre como acabou virando uma pessoa má. A verdade é que ela instalou um app de rastreamento no celular do Yudo. Ela o culpa, afinal, ele mentiu dizendo que tinha uma namorada. Essa é a desculpa dela. Agora, com o rastreador, ela pode saber onde ele está o tempo todo. Tudo porque ela está perdidamente apaixonada por ele. No dia seguinte, na biblioteca, Yudo está lendo e pensando como o livro é fácil de entender. De repente, alguém o chama, é a Konosa,
que o encontrou de novo. Ela comenta que, mesmo no dia de folga, ele está na livraria todo estudioso. Ele responde que é estudante, mas também observa que tem se encontrado bastante ultimamente. Ela concorda, depois o encara e sugere que talvez estejam ligados pelo fio vermelho do destino. Yudo, claro, não acredita nisso. Ela então pergunta se ele está livre depois. Quando ele diz que sim, ela sugere que vão cantar karaokê. Já no karaokê, ela se aproxima e pergunta se ele já almoçou, e o que está com vontade de comer. Yudo, pego de surpresa pelo contato, responde nervosamente que eles poderiam comer frango frito. Ela concorda. Após um breve silêncio, ela pergunta se não é meio empolgante estar sozinhos em um quarto fechado. Yudo, sem entender, pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela explica que salas de karaokê são à prova de som, então muitos casais as usam para se beijar. Ela ri de leve e começa a lamber os lábios, depois se inclina e pergunta se ele quer beijar. O rosto de Yudo fica vermelho na hora. Sendo tímido como é, ele rapidamente diz que vai buscar um suco e desaparece. Ela fica para trás, rindo suavemente com um sorriso. Yudo corre direto para o banheiro, se sentindo completamente patético. Ele olha para baixo e percebe que seu melhor amigo está animado. Ele começa a se questionar sobre tudo. Ele gosta da Suzuno, então por que seu corpo está reagindo a Konoha? Soltando um suspiro, ele volta. Quando Konoha o vê, reclama imediatamente de quanto tempo ele demorou e diz que ele não devia deixá-la sozinha. Na cabeça dele, ele culpa ela completamente. Ela volta a cantar enquanto Yudo fica sentado ao lado, em silêncio, sem cantar. Ele a observa e pensa que talvez ela seja desafinada. De repente, ela propõe um desafio, cada um canta uma música, e quem tirar a pontuação mais alta ganha. O perdedor deve realizar um desejo do vencedor. Ele aceita, mas pergunta se ela tem certeza sobre essa condição. Ela responde com confiança que não pretende perder e promete surpreendê-lo. Então, casualmente, diz que se ele vencer, ela vai arrumar um encontro dele com a Suzuno. Yudo fica chocado com as palavras dela. Começa a imaginar como seria um encontro de verdade com Suzuno e, agora totalmente motivado, aceita o desafio com tudo, certo de que vai ganhar. Quando o jogo termina, o resultado é claro, Konoha vence. Yudo, claro, fica decepcionado. Ele realmente achou que tinha chance. Ela ri e diz que, se alguém acerta o tom e o tempo, consegue trapacear o sistema. Depois lembra ele do acordo, ele tem que cumprir. Ele aceita com relutância, percebendo que ela tem razão. O pedido dela, ela quer que ele vá com ela em uma viagem de uma noite. Yudo fica atônito e pergunta se ela está falando sério. Ela responde perguntando se ele está ocupado no dia seguinte. Ele diz que não, mas comenta que eles são um garoto e uma garota, e que isso parece impróprio. Acha que a mãe dele não permitiria. Konoha o tranquiliza dizendo que já conseguiu permissão da mãe dele e que ele não precisa se preocupar. Ela diz que é hora de ir para casa arrumar as malas. Yudo, derrotado, só responde com um tímido. De volta em casa, ele imediatamente questiona a mãe sobre por que ela concordou com a viagem sem perguntar nada a ele antes. Ela apenas sorri e pergunta se ele está falando da viagem. Em seguida, o incentiva a ir e trazer algumas lembrancinhas. Ele pede para ela não contar ao irmão, já que Ayato provavelmente não reagiria bem à notícia. Ela comenta, casualmente, que se Ayato realmente gosta tanto assim da Konoha, então Yudo não deveria se preocupar com isso. E assim acontece. Konoha e Yudo finalmente chegam ao destino. Ela está visivelmente animada, enquanto Yudo está surpreso que eles realmente foram para Konoha. Como já está ficando tarde, ela sugere que façam turismo no dia seguinte. Ela menciona que fez uma reserva no hotel. Yudo fica surpreso e diz que achava que todos os lugares estariam lotados, já que é sábado. Ela responde que só foi possível porque é um love hotel. Ao ver a reação dele, ela rapidamente diz que está brincando. Ele pede que ela não o assuste assim. Ela então mostra que é um hotel normal, embora Yudo observe o quão caro ele é. Ela dá de ombros e pergunta se não seria melhor irem logo para um love hotel então.
Já no quarto do hotel, Yudo percebe que há apenas um quarto. Konozan confirma, acrescentando que foi caro, mas, só por ele, ela conseguiu uma cama de casal. Yudo imediatamente diz que vai dormir no chão. Ela insiste para que ele durma direito. Ele responde que provavelmente não vai conseguir dormir se estiver ao lado dela. Ela se aproxima e pergunta várias vezes por quê. Ele tenta explicar que ela pode se chamar de irmã mais velha o quanto quiser, mas a verdade é que ele não consegue dividir uma cama com uma garota. Ela pausa e pergunta se ele a vê como uma mulher. Ele admite que sim. Ela sorri e lembra que o hotel tem águas termais. Isso anima Yudo. Então, ela acrescenta que reservou um banho privativo para os dois. Yudo fica abalado. Ela o puxa e diz que eles deveriam entrar logo. Ele pergunta se ela está falando sério. Ela provoca, perguntando se ela não é a irmãzinha dele. Yudo quer aproveitar as águas termais, especialmente por estarem em Hakone, mas não com a Konosa. Ele diz para ela ir na frente, sem ele. Ela não gosta nada disso. Se aproxima e sussurra que quer dizer algo. E o que ela sussurra é absolutamente diabólico, o nome de uma anti específica que ele tinha salvo. Yudo trava de vergonha, ele não faz ideia de como ela descobriu aquilo. Então, ela começa a listar ainda mais títulos. E ameaça, se ele não entrar com ela, talvez ela conte para Suzuno sobre a coleção dele. Nesse momento, Yudo cede e concorda em ir com ela, completamente corado. Ele pergunta como ela descobriu essas coisas. Ela o encara nos olhos e diz que ele nunca deveria emprestar o celular para ninguém assim, tão despreocupadamente. Na hora, ele tem um flashback e se lembra exatamente de quando aconteceu. Ela ri baixinho e ainda comenta, de forma casual, que também tem um rastreador de GPS instalado no celular dele. Enquanto toma banho, Yudo se pega perdido em pensamentos, se perguntando se Konosa vai entrar enrolada numa toalha ou não. De repente, ela entra, pegando ele completamente de surpresa, e está usando nada além da própria pele. Ela entra alegremente no banho e pede desculpas por fazê-lo esperar. Uto, visivelmente envergonhado e usando apenas uma toalha na cintura, implora para Kano. Por favor, pelo menos coloque uma toalha. Kano responde que, como são só os dois, achou que não teria problema. Desesperado, Uto grita que definitivamente não está tudo bem. Ele pensa que baixou a guarda e se arrepende de ter deixado ela invadir o banheiro. Kano então diz que, já que ela está ali, talvez ele possa lavá-la. Ela pede gentilmente. Por favor? Uto responde para ela se lavar sozinha. Mas logo acrescenta. E se eu pedisse para você me lavar, então? Sorrindo e piscando, Kano responde. Se for você, Uto, eu faria com prazer. Uto reage surpreso. Ele pensa. Por que ela está tão empolgada com isso? Kano já está sentada. Ela diz para começar pela cabeça e pergunta. Então, tudo bem, né? Uto percebe que ela está falando sério e pensa. O que eu faço? De costas para Uto, Kano começa a falar. Diz que está começando a achar que talvez devesse contar para Sus-chan. Ela continua. Sobre a coleção de mangás pervertidos do Uto. Completamente derrotado e envergonhado pela chantagem, Uto cede. Gagueja. Tudo bem, eu vou te lavar. Uto começa a lavar o cabelo de Kano. Ela pergunta. Ok, e como você vai lavar o meu corpo depois? Ainda lavando o cabelo dela, Uto pergunta nervoso. Só para ter certeza, você quer dizer o corpo todo? Kano responde entusiasmada. Claro. Ela guia a mão dele para a área íntima e diz. Aqui também. Uto, completamente sobrecarregado e corado, grita. Me dá um tempo, vai. Kano então diz que vai parar por agora, que se sentiria mal se provocasse demais. Ainda sorrindo, ela diz. Da próxima vez, você com certeza vai me lavar. Uto, surpreso e talvez um pouco aliviado, pergunta. Próxima vez. Ele pensa. Espera, é sério? Mais tarde, eles estão relaxando nas águas termais.
Kano comenta que fazia tempo que não tomavam banho juntos assim. Uto concorda. É, faz mesmo. Kano olha para Uto com um olhar suave. Corando, ele pergunta o que foi aquele olhar. Na banheira, Kano diz que Uto ficou bem mais masculino do que antes. Uto responde que agora tem 17 anos. Seria um problema se eu não tivesse mudado, né? Kano concorda. É verdade. Ela se vira para Uto, com o corpo submerso, e pergunta. E eu? Você acha que fiquei mais feminina comparada a antes? A câmera foca no corpo de Kano na água. Ela pergunta. E aí, o que você acha? Submerso na água, Uto responde. Sem comentários. Kano aponta para ele e diz. Pode ser que você nunca tenha outra chance como essa. Ela pergunta. Você tá animado com isso, né? Uto fica totalmente chocado e corado. Ainda só de toalha, parece que vai sair da banheira, extremamente envergonhado. Kano o chama. Ei, espera aí. Ela pergunta. Onde você pensa que vai sem sua irmãzinha? Uto, tentando segurar a toalha, grita para ela soltar. Diz que está saindo porque está tonto. Kano comenta que ele mal entrou na água. Uto responde que o corpo dele é sensível. Kano pede para ele ficar mais um pouco, mas Uto se recusa. De jeito nenhum. Kano o abraça por trás. Ele tenta sair, mas ela o segura firme. Um pensamento desesperado de Uto revela. As melancias dela estão pressionando minhas costas. Uto e Kano caem no chão juntos. Ele pensa. Na verdade, nem doeu. Ela parece surpresa e muito corada. Uto está em cima dela. Kano diz. Uto, você está bem ousado. Ela acrescenta. Mais ousado do que parece. Mais tarde, Uto está sentado na beirada da cama, de pijama, completamente derrotado. Ele pensa. Isso é o pior. Eu vi tudo. Ainda envergonhado, pensa. E ela me viu ficar excitado também. Ainda de pijama, Uto segura a cabeça, desesperado. Grita mentalmente. Como eu vou encarar ela agora? Ele decide. Por enquanto, só vou, e se curva profundamente no chão em um pedido de desculpas formal. Kano, também de pijama, o observa. Ela pergunta. O que você tá fazendo? Uto, ainda um pouco envergonhado, diz que queria se desculpar pelo que aconteceu antes. Kano responde que não está incomodada com isso. Uto pensa. Mas eu mostrei algo muito nojento. Kano, com um sorriso radiante tocando a bochecha, diz. Você quer dizer aquilo? Ela continua. Isso é só uma reação natural, né? Ela acrescenta que, na verdade, ficou até um pouco aliviada ao ver que ele é um garoto normal. Uto fica confuso. Pensa. Por que ela tá tão feliz com isso? Kano, animada, diz. Certo, vamos esquecer isso. Ela sugere que façam as atividades típicas de uma noite do pijama. Uto olha um pouco confuso e pergunta. Atividades típicas. Kano pisca com um sorriso e diz. Vamos lá, uma noite do pijama tem que incluir. Ela sugere. Conversa sobre amor, né? Uto e Kano estão na cama de casal, debaixo do cobertor. Kano puxa Uto para perto dela. Deitada, Kano pede para ele contar quem é sua paixão. Uto responde que ela já sabe. Deitada, Kano diz. Eu sei. Mas quero ouvir os detalhes. Uto acha meio bobo, já que são só os dois. Kano responde. Não fala assim. Vai que você descobre alguma fofoca sobre a Suzuno-chan. Uto diz. Tá bom, vamos nessa. Deitada, Kano pergunta o que ele gosta na Suzuno-chan. Também deitado, Uto pensa que é meio embaraçoso responder assim. Ele começa. Bem, ela é sempre gentil com todo mundo. Kano diz que, para ela, parece que a Suzuno está só fingindo. Suzuno age assim porque não quer ser rejeitada.
Surpreso, Uto pergunta se Kano não está sendo um pouco dura com a irmã. Kano responde. Mas é verdade. Ele se pergunta se Kano está brava com alguma coisa. Ela pergunta. O que mais? Uto diz. Ela é pequena e fofa. Kano comenta que isso só significa que ela é baixinha. Uto acrescenta que Suzuno é meio distraída. Kano rebate dizendo que isso só quer dizer que ela é burra. Ela pergunta de novo. O que mais? Uto tem uma epifania. Pensa que as duas, Kano e Suzuno, devem ter brigado. Percebe que, ao invés de ir para casa, Kano o arrastou para essa pequena viagem. Uma imagem mostra Kano e Suzuno discutindo, seguida de Kano arrastando Uto para Kami. Deitado, Uto pensa que, mesmo assim, ouvir Kano falando mal da garota que ele gosta é meio desanimador. Ele pede para pararem de falar sobre isso. Kano também deitada diz. Lembro que seu irmão Ayato se declarou várias vezes para mim. Uto pergunta se ela não vai namorar o Ayato. Kano, com um sorriso levemente sem graça, revela. Provavelmente eu não deveria dizer isso, mas... O Ayato simplesmente não faz o meu tipo. Uto fica chocado. Ele pensa. O mesmo Ayato que é super popular com as garotas, até com a Suzuno? Uma imagem mostra Ayato cercado por garotas com olhos apaixonados. Não é o tipo dela. Deitada de bruços do travesseiro, com um sorriso doce, Kano diz. Eu já gosto de alguém. Com um pequeno coração, Uto curioso gagueja. Com que tipo de pessoa é ele? Kano responde, de repente interessada. Hã? Uto insiste. Claro que estou curioso. Ele começa a pensar. Lembra que seu irmão foi rejeitado por Kano. Imagina que o cara que ela gosta deve ser incrivelmente popular. Kano diz. É segredo, por enquanto. Mas com uma expressão gentil, ela completa. Se eu não tivesse conhecido ele, talvez eu nem fosse quem sou hoje. Ela acrescenta, um pouco preocupada. Mas parece que ele já gosta de outra pessoa. Kano então declara com confiança. Mas eu vou fazer ele se apaixonar por mim, com certeza. Uto pensa nos olhos determinados de Kano. Uma imagem de um tigre feroz aparece ao lado dela, mostrando que ela está falando sério. Kano ainda deitada diz. Tá, hora de dormir. Amanhã tem mais. Uto responde. É. Ele pensa. Tô com medo. Que tipo de armadilhas terríveis ela tá planejando? Deitado na cama, Uto está tenso. Kano ao lado parece estar dormindo, ou fingindo. De repente, Uto grita surpreso. Kano-san! Kano, de olhos fechados e sorrindo, diz que não consegue dormir. Não sem um travesseiro de corpo. Uto, corando furiosamente, diz que isso não significa que ele é interrompido quando a perna dela se move em direção a ele. Ele pensa. Tá pressionando contra mim. Kano, com voz sonolenta, diz. Enfim, boa noite. Uto entra em pânico e grita. Espera! Vemos Uto e Kano na cama, e parece que Kano já está dormindo. Uto pensa. Ela já dormiu? Você só pode estar de brincadeira. No dia seguinte, Kano e Uto estão passeando por um parque ou ponto turístico. Kano comenta que dormiu super bem. Pergunta. E você, Uto? Ele responde que, graças a ela, não dormiu nada. Nem um segundo. Kano, com um sorriso provocador e olhar sugestivo, pergunta. Uto, será que você estava um pouco animado? Uto, super envergonhado, nega com força. Não é verdade. Kano, sorrindo de forma brincalhona, diz. Claro, você é um garoto, afinal. Uto, nervoso, tenta mudar de assunto. F falando nisso, não tá meio cheio hoje? Kano responde. Claro que está. Explica que o santuário de Akomi é super famoso. Um cara aleatório na multidão comenta para outro. Ei, olha aquela garota, não é linda? Alguns caras admiram Kano.
Um deles diz: Uau, acho que vou falar com ela. Outro pergunta se ela é modelo ou algo assim. Uto observa a cena e comenta com Kano que ela continua tão popular quanto antes. Kano, surpresa, pergunta de onde ele tirou isso. Os caras no fundo continuam comentando, enquanto Kano diz que isso sempre acontece. Uto, andando ao lado dela, diz: Sério? Kano, com uma expressão meio cansada ou irritada, comenta que as pessoas criam expectativas e acabam com ciúmes sozinhas. Conclui: É um saco. Uto pensa: Kano-san. Uma imagem mostra uma versão mais jovem de Kano, sentada sozinha e triste. Uto pensa que ela já passou por muita coisa. E que ser popular tem seu lado ruim também. Kano, animada, aponta para outro santuário. Diz: O próximo é o verdadeiro destaque, o novo salão do santuário Kuzaru. Uto pergunta: Esse não é o santuário principal? Ela responde: É, mas esse é famoso por unir as pessoas. Uto pensa: Entendi. Então esse é o evento principal. Com a imagem de Suzuno em sua mente, Uto pensa que precisa rezar. Tenho que orar, para acabar junto com a Suzuno. Eles estão em frente ao santuário. Uto observa Kano rezando e pensa que ela está realmente séria com isso. Também juntando as mãos em oração, ele lança um olhar para Kano e se pergunta: quantos desejos será que ela está fazendo? Outras pessoas na fila comentam que ela está demorando demais. Um pouco impaciente, Uto diz para Kano que talvez eles devessem seguir em frente. Kano, ainda rezando com intensidade, responde: Espera só mais um pouco. Ela pensa com convicção: eu vou conquistar ele com certeza. Uto continua pensando. Ele não consegue evitar sentir um pouco de pena do cara de quem Kano gosta. Mais tarde, Kano e Uto estão em um lugar que parece uma floresta ou parque cheio de árvores. Kano está segurando o celular, tirando uma selfie com Uto. Ela diz com um sorriso: Isso ficou tão fofo. Uto observa e pensa que ela está entrando totalmente no estilo influencer de redes sociais. Kano diz: Já que estamos aqui. Ela acrescenta: Vou postar isso. Uto reage em pânico, gritando: Espera, o quê? Ele grita: De jeito nenhum. Você não pode postar isso. Ele pensa: como diabos eu vou explicar isso? Kano, com um sorriso radiante, pergunta: E se eu disser que você é meu namorado? Uto, em pânico, responde que isso seria ainda pior. Explica que o irmão dele e a Suzuno viriam à postagem. Uto fica chocado ao ver uma imagem dele com Kano no app de mensagens Line. Ele exclama: Até no Line? Kano, um pouco desapontada, diz: Ah, tá bom, vou deixar passar dessa vez. Uto, aliviado, pensa: Ufa. Nem no Line. Uma imagem mostra Ayato, irmão de Uto, com uma expressão extremamente irritada dizendo: Uto, quer que eu use sua cabeça como bola de futebol? Uto pensa que ser mal interpretado pela Suzuno seria ruim, mas entra em pânico e conclui: se meu irmão descobrir, tô morto. Dentro de um bondinho, Kano está olhando pela janela e comenta como o lago é bonito. Uto pergunta o que ela disse para a família. Kano responde que disse que estava viajando com amigas. Ela acrescenta que acha que a mãe meio que sabe que ela está com um garoto. Uto, chocado, exclama: Isso não é ruim. Kano, com uma expressão tranquila, diz que está tudo bem. Explica que a família dela preza pela liberdade na criação dos filhos. Ela continua: Eu fui criada para ser livre. Com um sorriso sedutor, Kano diz para Uto: Mesmo que a gente faça várias coisas safadas, tá totalmente ok. Uto, chocado, repete: Totalmente, ok? Corado e gaguejando, ele pergunta: Coisas, safadas, várias, e tá ok? Ainda muito nervoso, Uto diz: Talvez você devesse se segurar um pouco. Confuso, ele pergunta: Canosen? Kano, com um sorriso provocante e um olhar intenso, diz que ele realmente não entende.
Ela dá um sorriso ainda mais sedutor e diz: Isso significa que eu vou flertar com você. Olhos fixos à frente com confiança silenciosa, deixando Udo congelado de surpresa. Seus pensamentos tropeçando enquanto a proximidade repentina fazia o momento parecer irreal. Canosen se aproximou com um olhar firme, fechando a distância em um instante, deixando Udo congelado de surpresa, seu braço descansando acima enquanto o teleférico balançava suavemente. A proximidade repentina fazendo o espaço parecer menor, enquanto ele gritava para ela esperar. Preso em um momento tenso com a irmã da garota que gostava. Um perfume fraco permanecia, fazendo os pensamentos vacilarem. Mas naquele instante, uma imagem clara do rosto sorridente de Suzuno veio à mente. Sua voz calorosa chamando, enchendo o coração com uma lembrança daquela que realmente amava. A voz de Konosan chamou suavemente, seus olhos calorosos enquanto o som das batidas do coração parecia preencher o ar, o teleférico balançando suavemente enquanto ela se inclinava mais perto, fechando o espaço entre eles, deixando Udo de olhos arregalados e perturbado enquanto o momento se tornava avassalador. Kanosen recuou com um sorriso brilhante, dizendo que estava apenas brincando. Seu tom brincalhão mostrando que ela gostou da reação. Enquanto Udo soltou um pequeno suspiro, pensando que foi demais, seus pensamentos ainda correndo enquanto ela provocava sobre tê-lo pegado bem. Retornando da viagem, o herdeiro ainda carregava a diversão do dia, mas um pedido silencioso veio para manter seu tempo juntos em segredo. Um sorriso brilhante respondeu com tranquilidade, provocando que a preocupação era demais. No entanto, o pensamento das lembranças os denunciarem permanecia. Da bolsa saíram presentes marcados para mamãe e papai. Revelados com confiança como lembranças falsas preparadas apenas por precaução. Um aceno brincalhão de entendimento seguiu. Um momento envolto em segredo descontraído, Kano caminhava ao lado de Yudo, pensando se o encontro de Suzuno e Ayato havia terminado, enquanto o pensamento deles estando juntos permanecia pesadamente. Surpresa preencheu o ar ao ouvir que eles haviam saído apenas os dois, despertando uma esperança silenciosa de que não tivesse ido longe demais. A imagem de Ayato e Suzuno lado a lado trouxe um silêncio inquietante, deixando Udo olhando à frente em pensamento profundo enquanto o peso da notícia afundava. Alguns dias depois, o tilintar animado dos copos marcou o fim do torneio esportivo. O grupo se reuniu em um canto acolhedor do restaurante. Kaido falou alegremente sobre como havia sido divertido, enquanto a frustração de Kenji se mostrava enquanto Shou calmamente lembrava que o segundo lugar foi tudo o que conseguiram. A mistura de celebração e decepção silenciosa permanecia no ar, capturando o espírito do dia. Conversa animada preencheu a sala enquanto uma afirmação ousada sobre vencer despertou argumentos brincalhões, amigos intervindo para acalmar o clima. A conversa mudou para suas habilidades. Seu talento tanto no futebol quanto no vôlei elogiado com admiração genuína. A imagem dele em ação deixou uma impressão forte. As palavras chamando de incrível pairando no ar com admiração. Um suspiro escapou de um colega de classe enquanto outro riu levemente, inquieto sobre como a conversa continuava elogiando. Então, com certeza repentina, alguém declarou que se ele tivesse estado na turma deles, a vitória teria sido garantida. As palavras pairaram no ar, deixando um impacto afiado enquanto todos os olhos se voltaram para o pensamento de sua habilidade inegável. Ao redor da mesa, vozes alegres elogiavam os esforços de Udo, embora os holofotes continuassem retornando ao talento de seu irmão. Uma pausa repentina preencheu o ar, seguida por uma desculpa silenciosa para se afastar, e ele se levantou de seu assento, caminhando enquanto a conversa animada continuava atrás dele. Com um suspiro pesado, os passos o levaram pelo corredor. Pensamentos nublados pelo peso da comparação. Escolhendo vagar antes de retornar, a verdade pressionou mais forte, seu irmão estava em um nível completamente diferente. Quanto mais isso afundava, mais o sentimento crescia, não deixando nada além da dor de se chamar de patético. No corredor movimentado, Aito caminhava ao lado de Suzuno, seus passos combinando enquanto falavam com facilidade. De uma curta distância, o olhar de Udo congelou na cena. O pensamento atingindo forte, Suzuno e seu irmão transformando o momento em uma mistura de choque e inquietação.
Enquanto o pensamento permanecia sobre o encontro durante a viagem com Konosa, sussurros confirmaram que eles haviam saído juntos, despertando a sensação de que os dois poderiam realmente estar próximos. Na estação lotada, a cena mudou. Os braços de Aito de repente puxaram Suzuno para perto. Seus olhos arregalados de surpresa enquanto seu gesto firme deixou o ar carregado, fazendo o momento parecer ainda mais intenso. Seu olhar se ergueu suavemente, bochechas levemente rosadas enquanto a palavra silenciosa de agradecimento escapou de seus lábios, enquanto em frente a ela, olhos arregalados e uma expressão rígida mostravam uma mistura de choque e descrença. Um momento permanecendo imóvel entre eles, carregado com pensamentos não ditos. Um punho cerrado tremeu enquanto os olhos captaram a visão de Ayato segurando Suzuno perto. Sua expressão mais suave do que jamais vista antes. O pensamento atingiu afiado, certo de que isso não era um erro. Aqueles dois estavam realmente namorando enquanto o momento entre eles permanecia pesado, selando a verdade à vista de todos. Seu rosto passou por uma tempestade de emoções, desde contenção de lábios apertados até um esforço trêmulo para se conter até que o peso se tornou demais. No próximo instante, uma mão cobriu seu rosto, o gesto pesado com frustração e a dor do que acabará de ser visto. Com uma explosão repentina de alegria, Konosa envolveu seus braços ao redor de Udo por trás, seu sorriso brilhante irradiando calor enquanto o cumprimentava com energia brincalhona. Sua voz tropeçou de surpresa, pego de surpresa por sua aparição repentina, enquanto sua risada suave e palavras provocativas sugeriram que algo inesperado estava prestes a seguir. Então, continuando de onde paramos, Yuto pergunta o que ela está fazendo naquele lugar, e Kanou mostra que estava fazendo compras. Por acaso, ela percebeu que era ele, então decidiu se aproximar. Embora, não sei vocês, mas algo me diz que ela estava seguindo ele. Diante disso, ela devolve a pergunta e descobre que o protagonista estava com alguns amigos e, vendo que ele demorou, estava prestes a voltar para eles. Mas é aí que ela aproveita para ir com ele e conhecer seus amigos. Assim, grudada no protagonista, eles chegam até o grupo, que se pergunta de onde ele tirou aquela beleza. Mas Kanou, aproveitando a atenção dos rapazes, diz que ela é a namorada de Yuto. O ciúme aparece imediatamente, e embora o protagonista tente negar de todas as formas, ela menciona a viagem que fizeram da outra vez, destacando que pôde ver todo o corpo dele. No entanto, o protagonista consegue resolver o mal-entendido, apresentando-a como sua amiga de infância. Depois disso, os amigos comentam que já estavam prestes a ir embora, já que ele demorou demais para voltar. Encantados em conhecê-la, eles acabam deixando os dois sozinhos, pois Yuto também estava prestes a se despedir dela para continuar em sua melancolia. Mas Kanou tinha outros planos, então arrasta o protagonista para um encontro. Vemos que eles chegam a um café e, ao se sentarem, ela não perde tempo e diminui a distância entre eles, deixando Yuto desconfortável. Ele estava prestes a mudar de lugar, mas ela o abraça e começa a fazer toda uma cena para chamar a atenção. Por causa disso, acabam encontrando Suzuno e Ayato. Com isso, o ciúme dos dois irmãos surge imediatamente. No entanto, Kanou interrompe o momento para dizer ao protagonista que foi ela quem os chamou, pois parece ter um plano em mente. Ela pergunta se eles estavam aproveitando o encontro, o que faz Suzuno ficar toda vermelha. E apesar de o protagonista parecer estar sofrendo com tudo isso, Kanou acrescenta que está em um encontro com Yuto, fazendo com que Ayato olhe imediatamente para ele com uma cara de quem não vai deixá-lo sair vivo dali. Mas, se acalmando por um momento, ele pede uma explicação a Kanou, já que ela os chamou do nada, então deve haver algo que queira dizer. Mas ela repete que só queria que eles soubessem do encontro, dizendo isso como se quisesse que Ayato a deixasse em paz. Nesse momento, Suzuno interrompe o clima tenso, pedindo uma explicação do porquê de Kanou querer reuni-los. Então, deixando os problemas de lado, Kanou diz apenas que queria passar um tempo juntos como faziam nos velhos tempos. Assim, começam a conversar sobre como está indo a vida escolar e Suzuno menciona as conquistas de Ayato. Ele ficou em primeiro lugar nos exames e agora também é o líder do time de futebol. Ao dizer isso, ela buscava a atenção de Ayato, enquanto ele usava isso para tentar fazer Kanou reparar nele. Já o protagonista, ao ouvir isso de Suzuno,
lembra que não podia competir com seu irmão perfeito, mas então recebe uma mensagem. Kano envia uma foto para animá-lo. A surpresa de Yuto ao receber essa imagem é tão grande que ele acaba deixando o celular cair. Kano, tirando sarro disso, faz com que o protagonista não tenha outra escolha a não ser pegá-lo. Porém, o celular caiu perto do assento de Susuno, que se oferece para devolvê-lo. Yuto já acha que sua vida está totalmente arruinada caso ela veja a foto da irmã. Só que, ao ver a imagem, Susuno fica surpresa, mas não é a foto que imaginávamos, e sim a que Kano tinha colado no celular dele. Ao revelar isso, Kano comenta que o protagonista insistiu muito para que os dois tirassem aquela foto juntos. E com isso colocado à tona, mesmo tentando negar, fica claro que isso machucou o irmão. Mas ele não foi o único a ter algo a dizer. Susuno comenta que os dois se dão muito bem, parecendo até um casal. E apesar disso ter sido dito pela garota de quem ele gosta, o coração do protagonista não se parte. Na verdade, por algum motivo, a ideia de ser namorado de Kano o anima por um instante, já que ele pouco a pouco deixou de se contentar com migalhas. Porém, ainda existe o problema com Ayato, então ele não pode se envolver com Kano. Mudando de assunto, Kano comenta que Ayato e Susuno também parecem um ótimo casal. Ao notar que eles têm saído bastante ultimamente, ela diz para pararem de esconder e começa a questionar até onde já foram, insinuando até se já se beijaram. Nesse momento, Ayato tenta corrigir o mal-entendido, dizendo que só tem acompanhado Susuno porque ela pediu. Além disso, afirma que sua proximidade com ela é porque precisa cuidar dela, já que percebeu que ela é um pouco distraída. Ao ouvir isso, Susuno fica decepcionada, pois todos os esforços que fez não serviram de nada. O protagonista percebe isso e começa a se perguntar o que deve fazer a partir de agora, já que do jeito que as coisas estão, nem mesmo o plano que tinha desde o início parece mais valer a pena. Os dias passam e o protagonista acaba ficando doente. Com um pouco de febre, ele não tem outra opção a não ser ficar em casa sozinho. As horas passam e ele se lembra de que Kano estaria esperando por ele na saída da escola, como de costume. Então decide mandar uma mensagem explicando sua situação. Ela lê imediatamente e liga para saber como ele está, brincando que ele deve estar se sentindo muito sozinho sem ela. Mas inesperadamente, o protagonista admite que sim. Mesmo sem perceber, isso deixa Kano sem palavras. Ela se despede e ele, meio tonto, nem presta muita atenção. Alguns minutos depois, ele começa a ouvir barulhos vindos da entrada. No começo, pensa que é alguma entrega, mas os sons vão se aproximando. Quando abre a porta, dá de cara com Kano, que anuncia que veio cuidar dele. Logo em seguida, ela não perde tempo e tira todas as cobertas dele. Mas não para por aí, ela também pede para que ele abaixe as calças. E é que ela trouxe alguns supositórios muito eficazes, então dá para dizer que desta vez nosso protagonista está em perigo de ser profanado. E apesar de Yuto resistir para não perder a pouca dignidade que ainda lhe resta, ela é persistente. Então Yuto diz que sua mãe não deve demorar a chegar em casa, tentando fazê-la voltar à razão ao perguntar o que ela faria se fosse vista naquela situação. Mas, sem rodeios, Kano responde que simplesmente diria que quis profanar o filho dela. Mesmo o protagonista achando que é só mais uma piada de mau gosto, ela está falando totalmente sério. Para provar isso, ela o encurrala na cama e, assumindo uma atitude mais fria, começa a se aproximar lentamente para lhe dar um beijo. No começo, Yuto fica completamente desconcertado, mas uma parte dele acaba gostando da situação. Então Kano estava prestes a avançar ainda mais, e é nesse momento que o protagonista começa a se sentir decepcionado consigo mesmo, pois acaba traindo seus próprios sentimentos. Ele chega a pedir perdão a Suzuno em sua mente e, tomado pela culpa, acaba desmaiando. Ao ouvir essas palavras, Kano para, e com um olhar vazio, o tempo parece passar. Logo depois, Yuto acorda e a primeira coisa que vê é Kano, fazendo com que rapidamente se lembre do que havia acontecido minutos antes.
Porém, ela comenta que acabou de chegar à casa dele e que ouviu ele falando dormindo algo sobre Suzuno, então pergunta com o que ele estava sonhando. Mas o protagonista trata isso como algo sem importância. Diante disso, tudo o que aconteceu parece ter sido apenas um sonho para Yuto. Nesse momento, Kano menciona que trouxe alguns remédios, fazendo o protagonista pensar que são supositórios, mas na verdade são medicamentos comuns, além de ter preparado algo para ele comer. Com isso, o protagonista confirma que tudo não passou de um sonho. Porém, ao se despedir de Yuto, Kano assume uma expressão sombria e, desmentindo tudo, dá a entender que fez tudo aquilo como uma forma de evitar ser rejeitada, já que o protagonista ainda não a aceitou completamente. Ao chegar em casa, Kano é interrompida por Suzuno, que pergunta se ela está bem. Ela responde que é apenas cansaço, mas logo começa a se questionar por que Yuto continua preferindo Suzuno. E, apesar de mostrar um lado mais yandere, ela não chegaria ao ponto de se livrar da própria irmã, afinal, até entre yanderes existem níveis. Mesmo assim, Suzuno comenta que uma de suas amigas conseguiu um namorado e começa a contar a história. O garoto de quem ela gostava estava apaixonado por outra garota, mas no final acabou se declarando para sua amiga. Isso chama totalmente a atenção de Kano, que pede para saber como isso aconteceu, dando início a uma longa conversa entre elas. Depois disso, já em seu quarto, Kano pensa que a estratégia que vem usando até agora não funcionou, então precisa fazer com que ele passe a notá-la mais. Por isso, se colocar em prática o plano que está pensando, talvez a relação entre eles nunca mais seja a mesma. Mas esse é o preço que ela precisa pagar se quiser alcançar seu objetivo. O capítulo começa com um flashback. Uito está na cama, curando furiosamente com uma mão cobrindo a boca. Será que aquilo foi mesmo um sonho? Ele se pergunta, completamente abalado. Na escola, ele está cercado pelos amigos. Ei, Uito! O que aconteceu depois? Um deles pergunta. Depois do quê? Uito se faz de desentendido. Como assim? Estou falando da Yuki-senpai. Obviamente alguma coisa aconteceu, né? Conta pra gente. Uito desvia o olhar suando. Nada. Mas em sua mente ele se lembra vividamente do beijo agressivo que ela deu nele. Seus amigos não acreditam nem um pouco. Você mente muito mal. Você gosta dela, né? De repente, uma garota aparece atrás deles, provocando-o. A Kano-san e eu não combinaríamos juntos, irmãozinho. O Ito entra em pânico. Claro que não. Os amigos dele ficam encarando. O Ito percebe o erro que acabou de cometer. Ele praticamente deixou escapar que ele e Kano não combinariam juntos, confirmando que existe algo acontecendo entre os dois. Então ele se vira e sai correndo pelo corredor. Até mais, pessoal! Além disso, a Kano-san acabou de chegar, comenta um dos amigos, observando o Ito fugir. Mais tarde, o Ito encontra Kano. Ela está lindíssima, usando um suéter de ombros à mostra enquanto olha o celular. Kano-san, desculpa, o Ito diz ofegante, correndo até ela. Você está bem atrasado. Ela responde calmamente. Entendo. Tem alguma coisa errada? Hã? Nada não. O Ito gagueja, suando frio. Os dois sobem em uma scooter. Enquanto andam, Kano percebe a postura rígida dele. Tem algo muito estranho com você. Espere até chegarmos. Para onde estamos indo? Pergunta o Ito. Não se preocupe. Por favor, não pense que vou te levar para algum lugar estranho, ela brinca. Você também já esteve lá antes. Eles chegam a um parque do bairro. Esse parque? Que nostalgia! O Ito olha para os brinquedos. Isso é menor do que eu lembrava. Kano se vira para ele agora com uma expressão muito séria. O Ito, eu quero conversar. Você se lembra da vez em que entrou na minha sala de aula, quando eu estava no 6º ano do fundamental? Pergunta Kano. Claro que lembro. Naquela época, eu estava no 4º ano. Aquilo faz parte do meu passado sombrio, o Ito narra internamente. Um flashback mostra o jovem Ito chutando a porta da sala 6-2. Para salvar a Kano-san,
que havia parado de ir à escola porque sofria bullying, eu entrei na sala dela para fazer justiça. E então eu fui completamente destruído. Você é tão fraco. De volta ao presente, o Ito esfrega a nuca, envergonhado. Acho que depois daquele momento o bullying acabou por causa da confusão. A única coisa boa foi que, como você foi a única pessoa que realmente tentou me ajudar, eu fiquei muito feliz naquela época. Kano olha para ele com os olhos suavizando. Eu comecei a gostar de você. O rosto de Ito fica vermelho vivo. Gostar de mim? Você quer dizer daquele tipo de gostar? Kano olha para ele com uma expressão séria e intensa. Quero dizer do tipo amor. Minha cabeça não consegue acompanhar isso. Kano sorri gentilmente. Ito, você gosta da Suzuno-chan. Eu já sei. Não estou pedindo para você tomar uma decisão agora, mas eu definitivamente vou fazer você se apaixonar por mim. Então, se prepare, Ito. Naquela noite, o Ito está deitado na cama olhando para o teto completamente em choque. A Kano-san gosta de mim. Eu nunca teria imaginado isso. Ele se lembra do que a irmã de Kano, Suzuno, lhe disse. Ela falou que o irmão dela não fazia o tipo dela, então eu achei que ela estivesse interessada em algum modelo famoso. Ele aperta o peito. Talvez isso também tenha sido um sonho. Dói. Eu não consigo parar de pensar nisso depois de receber uma confissão dessas. Eu sou um homem muito simples, não sou? Até agora meu coração está acelerado demais. Não consigo me concentrar. Eu sou o pior. Mesmo gostando da Suzuno, estou agindo assim. A Kano-san é tão bonita. Ela é muito competente, quase um ser humano perfeito. De repente, o celular dele vibra violentamente. Vrrr. É uma ligação de Kano. Finalmente você atendeu, diz Kano calmamente. Foi mal, achei que você não atenderia. Ela está agindo normalmente, pensa o Ito. O que foi? Ele pergunta. Eu só queria ouvir a voz do garoto de quem eu gosto. Ela provoca suavemente. Não me provoque desse jeito. Desculpa, eu te amo tanto que só queria te provocar um pouquinho. Não me faça repetir isso. O Ito cora intensamente. Parece que você não quer mais esconder isso? Afinal, eu já me declarei, então realmente não faz sentido esconder agora, diz Kano com a voz cheia de confiança. Por isso, é melhor você se preparar de agora em diante. Eu definitivamente vou fazer você ser meu. Bip. Ela desliga. O Ito deixa o celular cair completamente aterrorizado e confuso. O quê? O que ela vai fazer? De repente, a porta do quarto dele se abre violentamente. Ah, irmão, o que foi? Pergunta o irmão mais novo. Não consigo encontrar o dicionário. O que você está fazendo? O Ito rapidamente tenta esconder o celular brilhando. Nada, eu só esqueci de devolver. Foi mal. O irmão dele olha desconfiado. Poxa, devolve logo depois que terminar de usar. Se meu irmão descobrir que a Kano-san gosta de mim, eu vou morrer. Não posso deixar isso acontecer, pensa o Ito desesperado. No dia seguinte, na escola, o Ito está andando pelo corredor. Ai, quando eu me distraio um segundo, as memórias de ontem voltam à minha cabeça. Torci o dedo. Ele acaba esbarrando em Suzuno, que está usando um avental e uma bandana. Vou matar a aula. Hã? O Ito? Suzuno, você se machucou? Pergunta o Ito ao notar a mão enfaixada dela. Só um pouco. E você? Queimei o dedo na aula de culinária. Igual a mim, ela ri nervosamente. Os dois vão para a enfermaria vazia. A sensei deve voltar logo. Onde está a sensei? Deixa eu cuidar de você primeiro. Tem certeza que consegue? Eu posso fazer sozinha. Eu estou bem. Deixa eu fazer isso. Certo. O Ito cuidadosamente enfaixa o dedo dela. Toma este curativo. Percebi que a Suzuno é um pouco desastrada. Mas de alguma forma me sinto mal pela Kano-san, pensa ele, sentindo uma culpa enorme. O que você estava cozinhando? Ele pergunta. Gratinado. Eu me queimei enquanto fazia o molho branco. Ela sorri feliz. Sempre acontece alguma coisa quando você cozinha. Sim, eu sempre me queimo, ela ri. Se fosse minha irmã, isso nunca aconteceria. Suzuno, você gosta muito da sua irmã, né? Sim, eu amo ela. Suzuno sorri alegremente. Agora que você mencionou, ontem ela estava de muito bom humor. Você sabe de alguma coisa? Pergunta Suzuno inocentemente.
O Ito congela. Faz um tempo que eu não via ela tão feliz. Talvez algo bom tenha acontecido com ela. Você sabe o que foi? Droga. O Ito entra em pânico por dentro. Se a Suzuno descobrir, meu irmão também vai descobrir. Isso é perfeito. Eu realmente queria uma bola nova. O Ito tenta escapar da conversa. A Kano-san faz muitas coisas. Mas deixando isso de lado, você já está bem? Sua aula ainda está acontecendo. Você tem razão. Vou voltar imediatamente. Tome cuidado. Quando Suzuno se vira para correr de volta à sala, ela tropeça. O pé dela prende em algo e ela cai para trás. Suzuno! O Ito avança rapidamente e a segura no meio da queda, envolvendo a cintura dela firmemente com os braços. Desculpa, Suzuno. Suzuno olha para ele, com o rosto completamente vermelho e os olhos brilhando. Obrigada, Ito-kun. O Ito a solta, corando muito. Tome cuidado da próxima vez. Sim, eu sabia. Ela não me vê como homem, pensa ele completamente derrotado. Suzuno observa o Ito indo embora, segurando o dedo enfaixado. Se fosse meu irmão... Depois da escola, o Ito está esperando do lado de fora do portão. Ito, você está atrasado. Kano aparece caminhando, incrivelmente estilosa. Kano-san? Por quê? Ela nunca apareceu 2 dias seguidos até agora. Por que você está tão surpreso? Kano apoia o queixo na mão, exibindo um sorriso doce e sedutor. Estou aqui porque quero ver o garoto de quem gosto todos os dias. Você gosta muito de dizer essa frase, murmura o Ito, corando. Afinal, sou uma donzela apaixonada, embora também seja bem maldita. Vamos indo. Ela entrelaça firmemente o braço no dele, pressionando o peito contra ele. Por favor, não coloque seus braços... Desse jeito. Você odeia isso? Não. Então tá tudo bem. O Ito suspira por dentro. É inútil tentar discutir com ela. De repente, Kano para de andar. Ela aproxima o rosto perigosamente do pescoço dele e começa a cheirá-lo agressivamente. Sniff, sniff, sniff. O Ito congela de terror. Kano-san, ela está me cheirando. Kano se afasta. A expressão doce de donzela apaixonada desaparece completamente, substituída por um olhar assustador, sombrio e completamente psicótico de yandere. Os olhos dela parecem vazios, mas ela força um sorriso largo e perturbador. Por que consigo sentir o cheiro de outra garota em você? Kano, uma garota loira, longa, sorrindo para o Ito, mas envolta por uma aura sombria e intimidadora. Ela pergunta diretamente, por que consigo sentir o cheiro de outra garota em você? O Ito imediatamente entra em pânico. Cheiro de outra garota? Será por causa daquilo? Ele se lembra do incidente recente em que segurou uma garota vestida de maid quando ela caiu. Suando frio, tenta agir naturalmente. Isso não é só impressão sua. Kano olha para ele sem demonstrar emoção. Ela se aproxima novamente e o cheira de perto. Que estranho. Tem exatamente o cheiro da Suzuno-chan. Você não acha? O Ito fica aterrorizado, percebendo que ela sabe. Kano continua pressionando. Então isso é mesmo só impressão minha? Não! O rosto dela mergulha em uma sombra assustadora enquanto encara o Ito. Então você tentou mentir para mim? Não! A verdade é que o Ito bagueja. De repente, a expressão assustadora de Kano desaparece, sendo substituída por um sorriso alegre e radiante. Entendi. Você estava ajudando a Suzuno-chan e a salvou da queda abraçando ela por trás. Mas aquele sorriso é uma armadilha. A aura sombria volta com força total enquanto ela grita. Você levou ela para a enfermaria e flertou com ela. O Ito abana as mãos desesperadamente. Eu nunca faria isso. Foi só coincidência. Não aconteceu nada entre nós. Sem aviso, Kano envolve o Ito em um abraço apertado. Tudo bem, ela diz, alegremente. Então explica. Preciso substituir o cheiro dela pelo meu. Aguente só um pouco. O Ito, completamente embaraçado pela demonstração pública, gagueja. Substituir? Tem muita gente olhando pra gente. Ok, aqui na escada já é demais. Finalmente, Kano se afasta um pouco. Isso basta por enquanto. Aliviado, o Ito pergunta. Então isso significa que você me perdoou? Kano sorri alegremente. Essas são duas coisas completamente diferentes. O alívio de Ito se despedaça. Não pode ser, ele murmura. Kano se vira dizendo, eu vou te punir outra hora. Vamos. A cena muda para um shopping. Ito e Kano estão andando juntos. Então vamos assistir a um filme dessa vez? Pergunta Ito. Kano concorda alegremente. Sim, tinha um que eu queria muito ver. Então,
Ela olha para ele com um sorriso provocador. Ou você preferia um motel? O Ito imediatamente grita. Claro que não! Eles param diante dos pôsteres dos filmes. Kano pergunta. Então, qual vai ser? O Ito aponta para um filme chamado Tsubame's Locking. Esse aqui é o que ficou popular recentemente. Kano concorda. Sim, eu estava curiosa sobre ele. Na lanchonete do cinema, Kano aponta animadamente para um anúncio de combo romântico feito para casais. Ito, olha, tem um feito especialmente para nós. Por favor, para com isso. Enquanto isso, Kano responde alegremente. Parece ótimo, vou comprar pipoca também. Dentro da sala de cinema, os dois se sentam com os lanches. Estou tão animada, diz Ito. Eu também. Mas Kano rapidamente percebe o ambiente ao redor. Só tem casais aqui. Ito percebe que eles compraram justamente o combo para casais e suspira. Bem, você tem razão. Kano dá uma risadinha e então cora profundamente enquanto olha para ele. Talvez para as outras pessoas pareça que nós também temos esse tipo de relacionamento. O Ito, também corando, esfrega a nuca. Acho que não. Você acha? Kano parece chocada e faz um biquinho irritada. Nós definitivamente parecemos um casal. No máximo parecemos irmãos. O Ito recua um pouco enquanto Kano murmura irritada. Então, de repente, Kano segura firmemente a mão de Ito. E se mostrarmos isso para eles? E agora? O rosto de Ito fica completamente vermelho. Isso é tão vergonhoso, ele gagueja. Ao ver a reação dele, Kano de repente percebe o que está fazendo e também fica extremamente envergonhada. Ela solta a mão dele e desvia o olhar. Desculpa. Os dois ficam sentados em silêncio, ambos corando intensamente enquanto bebem suas bebidas. O Ito pensa consigo mesmo. Foi só um aperto de mãos, mesmo sendo algo tão normal. Enquanto isso, Kano segura o peito, pensando, por que meu coração está batendo tão rápido? Depois do filme, eles saem para o shopping. O filme foi tão engraçado, diz Kano. Sim, foi muito bom. De repente, os dois param no mesmo instante. Bem na frente deles estão Suzuno, a irmã mais nova de Kano, e o irmão de Ito. One-chan, Ito, Yohu! Suzuno os cumprimenta alegremente. O irmão de Ito parece confuso. Irmão, você não tinha atividades do clube? Pergunta Ito. Suzuno responde. Hoje todos os clubes foram cancelados por causa de uma reunião dos professores. Você não sabia? Aham. Tanto Ito quanto Kano responderam ao mesmo tempo. O irmão de Ito olha para o Ito desconfiadamente. Você está sempre tão... Ele começa a falar, mas Kano rapidamente bate as mãos para quebrar o clima pesado. Ok, vamos parar por aqui. Estamos incomodando as pessoas ao redor. Vamos lá fora. Enquanto caminham, Ito olha desconfiado para Kano. Kano-san, você chamou eles de novo? Kano balança as mãos fingindo inocência. É, claro que não. Isso foi coincidência. Ito responde sem emoção. Entendo. Eles param perto dos banheiros. Ah, vou lavar as mãos primeiro, diz o irmão. Eu também, acrescenta Suzuno. Eu também vou, diz o Ito. Enquanto as garotas estão longe, o Ito e o irmão ficam parados do lado de fora dos banheiros. O irmão dele fala. O semestre está quase acabando. Tá tudo bem você ficar saindo com a Kano-san? O mesmo vale para você. Se você não tem atividades do clube, não deveria estar estudando em casa? Rebate o Ito. Eu sempre fico em primeiro lugar. Tudo bem, mas você não pode ter certeza disso dessa vez. Os dois irmãos ficam se encarando, com uma aura intensa de rivalidade surgindo entre eles. Problema. A disputa de olhares é interrompida quando percebem Suzuno parada ali perto, parecendo aterrorizada e suando frio. Irmão, diz ela. O que aconteceu? Pergunta ao Ito.
Eles olham na direção dela e veem 2 homens enormes e musculosos encurralando Kano e Suzuno. Kano-san e Suzuno claramente estão em apuros. O Ito entra em pânico. Eles estão dando em cima delas? O que fazemos? Ele olha para o irmão e fica chocado ao ver o rosto dele tomado por uma raiva assustadora. Irmãozão, murmura o Ito. Antes que consigam pensar em algo, um dos homens grandes estende a mão e agarra o braço de Kano à força. Ela solta um grito de surpresa. Ao ver isso, o Ito não hesita. Ele passa correndo pelo irmão e avança direto contra os homens. Ei, Kano-san! O Ito se joga para frente e segura com força o pulso do homem, arrancando a mão dele do braço de Kano. Kano olha surpreso para ele. O Ito aperta o braço do homem firmemente e encara o sujeito com determinação feroz. Tire suas mãos da Kano-san!